Olá, meu aluno, olá, minha aluna, olá, futura servidora pública federal da área da segurança pública, olá, futuro servidor público da segurança pública federal. Bora lá, gente, estudar para a nossa aula 3 aqui das carreiras policiais, onde a gente está estudando para se preparar, para revisar os temas de direito constitucional que vão cair na tua prova da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do DEPEN. Bora lá? Bora estudar. Vamos lá, nossa questão de hoje, a gente vai trabalhar sobre organização do Estado, uma parte que traz a organização política e administrativa do Estado, constante lá no artigo, a partir do artigo 18 da Constituição Federal e vai até o tema principal, até o artigo 31. Então, do 18 ao 31 são temas bastante cobrados quando a gente tem no edital esta palavrinha, da organização do Estado. Beleza? Bora lá então, vamos à nossa questão. A respeito da organização político-administrativa do Estado, julgue o item subsequente. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou territórios federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, por meio de plebiscito, ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional. Bom, senhores, o grande problema que nós temos aqui é esta discussão aqui, da dispensa, ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional. Não fica dispensada a atuação do Congresso Nacional, porque a gente precisa, para ter a reorganização territorial de um Estado, a gente precisa do que, pessoal? A gente precisa de uma lei complementar. Se a gente precisa de uma lei complementar, não tem como abrir mão da participação, da atuação do Congresso Nacional. Só pelo Congresso Nacional é que vai se ter a lei complementar. Então, para reorganizar um Estado, certo? Subdividir, desmembrar, anexar, formar novos Estados, é preciso, além do plebiscito envolvendo a população diretamente interessada, a aprovação de uma lei complementar no Congresso Nacional. Portanto, está errado essa nossa assertiva, ok? A resposta e o gabarito é errado, exatamente por esses motivos. Coloquei ali para vocês, ó. O erro da assertiva está em dispensar a atuação do Congresso Nacional, pois é necessário se realizar a aprovação de uma lei complementar para realizar a reorganização territorial do Estado. Isso quem prevê? Isso está previsto lá no artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal, como vocês conseguem ver ali, ali em vermelho diz, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Já a pergunta exatamente dizia que se dispensava a atuação do Congresso Nacional. E não pode, não é possível se dispensar a atuação do Congresso Nacional no quesito reorganização territorial de Estados, certo? Na situação que é necessária a lei complementar, como a gente verificou. Bom, o funcionamento da reorganização territorial, ele se dá da seguinte forma. É possível ter cisão, desmembramento ou fusão. Na cisão, presta atenção nos meus dedos, na cisão, eu vou ter um estado, por exemplo, o estado do Rio Grande do Sul, e esse estado vai se dividir em dois, estado do Sul e estado do Pampa. E o Rio Grande do Sul deixa de existir. Então, na cisão, um estado se divide em dois e o ente anterior, o ente que deu origem a esses dois novos estados, deixa de existir. Então, o Rio Grande do Sul se divide em dois, deixa de existir o Rio Grande do Sul e nós temos dois novos estados, o estado do Sul e o estado do Pampa, certo? No desmembramento, nós temos duas possibilidades. Ou se desmembra para formar um novo ente, ou se desmembra para se anexar a um novo ente. Mas sempre o ente originário continuará a existir, o que na cisão e na subdivisão não é possível. Na cisão ou subdivisão, o Rio Grande do Sul se divide em dois, temos dois novos estados, o estado do Sul e o estado do Pampa, e o Rio Grande do Sul deixou de existir. No desmembramento, eu tenho desmembramento, formação. Eu tenho o Rio Grande do Sul, uma parte do Rio Grande do Sul se desmembra e forma o estado do Pampa, mas o estado do Rio Grande do Sul continua a existir. Apenas uma parte do Rio Grande do Sul se desmembrou do Rio Grande do Sul e formou o estado do Pampa. No desmembramento, anexação,
eu tenho uma parte do Rio Grande do Sul se desmembrando do Rio Grande do Sul e se anexando, por exemplo, em Santa Catarina. Esse é o desmembramento, anexação. O Rio Grande do Sul vai continuar a existir, contudo, uma parte dele, a parte que se desmembrou, fará parte de Santa Catarina agora. Desmembramento, anexação. E na fusão é quando eu tenho Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e os dois se unem formando um só estado. Os dois estados anteriores deixam de existir, Rio Grande do Sul deixa de existir, Santa Catarina deixa de existir e formaremos um único estado, certo? Bom, estas são as formas de reorganização territorial. Cisão ou subdivisão, que é quando se divide o estado existente e o estado existente deixa de existir, criando dois novos entes. No desmembramento, ou se desmembra para formar um novo estado, ou se desmembra para se anexar a um estado já existente. E na fusão, eu pego dois estados ou até mais, e eles vão se unir formando um novo estado, deixando de existir os entes iniciais. Certo? Beleza? Essa é a reorganização territorial. A reorganização territorial existe tanto para os estados, artigo 18, parágrafo 3º da Constituição Federal, quanto para os municípios, artigo 18, parágrafo 4º da Constituição Federal. Então, vamos dar uma olhadinha no que funciona para os estados, que é esse o nosso objetivo do nosso estudo. E aí, está lá previsto o seguinte no artigo 18, parágrafo 3º, que a gente analisa ainda combinado com o artigo 48, inciso 6 da Constituição Federal, que traz a competência do Congresso Nacional para legislar sobre lei complementar, sobre lei ordinária. Aí a gente vai ter a primeira exigência, é o plebiscito com a população diretamente interessada, que é o que prevê o artigo 18, parágrafo 3º. A consulta é um requisito essencial e se no plebiscito se rejeitar a possibilidade de se dividir o Estado, se desmembrar, se anexar, se subdividir, se fundir, se nessa consulta a população diretamente interessada mostrar que não tem interesse na reorganização territorial, a reorganização territorial morre. Foi o que aconteceu no Pará. A última vez que a gente teve essa discussão de reorganização territorial foi no Pará, onde do estado do Pará iria se desmembrar duas partes e formar dois novos estados. Então nós teríamos um desmembramento-formação. Do estado do Pará surgiriam dois novos estados e manteria o estado do Pará. É o estado do Tapajós e o estado do Carajás. Foi levado isso para plebiscito para a população paraense e a população paraense rejeitou a reorganização territorial proposta pelo Congresso. Então, o plebiscito é sempre com a população diretamente interessada. Não é só com quem quer se separar, é com quem também não tem interesse, não está na região que vai se separar, também tem que ser ouvido. Por quê? Porque aquela parte está dentro do Estado. Então é uma discussão que envolve todo o Estado. Se eu estou falando de uma fusão, eu vou fundir um Estado com outro, eu vou precisar ouvir a população dos dois Estados. Se eu estou falando de uma anexação, eu vou pegar uma parte do Estado do Rio Grande do Sul e anexar a Santa Catarina, eu vou precisar ouvir todos os envolvidos, gaúchos e catarinenses. Certo? Beleza? Então a primeira situação é o plebiscito. Se não aprovar o plebiscito, não tem as outras partes. Só vai ter a segunda situação, a terceira situação, a quarta fase, até a gente ter a reorganização territorial, se houver uma votação positiva, ou seja, no plebiscito, a população diretamente interessada aprovar a ideia de reorganização territorial do Estado. Segunda fase, depois do plebiscito, aprovando a ideia de reorganizar territorialmente o Estado, é necessária a propositura de um projeto de lei complementar, um PLC, no Congresso Nacional, certo? Em regra, começando na Câmara, vai ter a propositura, certo, desse projeto de lei complementar pelo Congresso Nacional, ok? Para termos a reorganização territorial daquele ente. Beleza, feito isso, nós vamos ter depois, dentro do trâmite da lei complementar, é necessário a oitiva, ou seja, uma audiência da Assembleia Legislativa ou das Assembleias Legislativas envolvidas, ok? É preciso ouvir durante o período de tramitação da lei complementar, é preciso ouvir. Se nós estamos falando só do Rio Grande do Sul, ouvir a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.
se a gente vai estar falando do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ou ouvir a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Gente, e se as duas assembleias, por exemplo, forem contra o desmembramento e anexação? A população foi a favor de uma parte do Rio Grande do Sul se desmembrar e se anexar a Santa Catarina, então a população envolvida foi a favor, mas se as assembleias legislativas são contrárias, que vão perder cargos, vai ter só uma assembleia, de duas assembleias vai virar uma, se elas forem contrárias, bom, isso não importa. O que é necessário durante o trâmite da lei complementar, da reorganização territorial, é a oitiva. O parecer, a decisão das assembleias legislativas, a opinião das assembleias legislativas não é vinculativo, ou seja, não vincula o Congresso Nacional na sua decisão de aprovar ou não aprovar a lei complementar. É necessário ouvir durante o processo, durante o trâmite do projeto de lei complementar, certo? E por fim, obviamente, se nós estamos falando da tramitação de uma lei complementar, nós precisamos da aprovação do Congresso Nacional desta lei complementar. Após a audiência não vinculativa das assembleias legislativas envolvidas, cabe ao Congresso Nacional deliberar sobre o projeto de lei complementar, ou seja, votar. Destaca-se que o plebiscito realizado junto com a população envolvida vincula a propositura da lei complementar e não a sua aprovação, ou seja, aprovou o plebiscito, a população aprovou em plebiscito a ideia de reorganização territorial, é necessário e vai ser obrigatória a propositura da lei complementar determinando e reorganizando territorialmente os estados. Contudo, a aprovação da lei complementar não é uma obrigação do Congresso Nacional. Ela vai tramitar, se tiver votos, senadores e deputados apoiando, ela vai ser aprovada. Se não, não será aprovada. Então tem todo este trâmite para estabelecer a reorganização territorial do estado. Beleza? Muito bem, voltando apenas no nosso gabarito, portanto, o nosso gabarito é errado porque ali estava dizendo ficando dispensada a atuação do Congresso Nacional. E está errado. É necessária a atuação do Congresso Nacional porque o Congresso Nacional precisa aprovar a lei complementar, certo? Precisa aprovar a lei complementar, ela precisa ser aprovada no Congresso pelo quórum de maioria absoluta, como está previsto no artigo 69 da Constituição Federal. Beleza, pessoal? Bom, fechado isso, nós vamos então terminando aqui a nossa aula, terminando aqui as nossas discussões. Quero lembrar vocês que o conteúdo desta aula está na descrição do vídeo. Você curte o vídeo se você está gostando das nossas aulas, assina o nosso canal, clica lá no sininho de notificação se você não fez isso ainda e compartilha nos grupos para a gente aumentar a nossa comunidade cada vez mais, a gente ter mais conteúdo para vocês. Grande abraço e até o próximo encontro. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.